todos, meu nome é Amanda Medina, sou graduanda do 7º semestre de Direito do Mackenzie, ex-aluna da Unisal, e agora nós vamos terminar a parte 2 da revisão da matéria de Teoria Geral do Direito. Bom, vamos lá. Essa parte da matéria trata da hermenêutica, que nada mais é do que a interpretação acerca das normas jurídicas. E a hermenêutica ela é um processo pelo qual se determina o sentido e o alcance das normas jurídicas. Aqui nós vamos fazer uma desconstrução do processo legislativo e fazer a análise de diversos fatores e o que levou o legislador a regular aquela norma. Então, nós vamos tratar sobre o objeto e o objetivo da norma jurídica, a quais pessoas ela se aplica e a quais situações fáticas levaram à necessidade daquela norma e, a partir disso, quais as interpretações que nós faremos, inclusive nas lacunas. Bom, existem 3 métodos de interpretação que surgiram por meio das escolas, que é a escola dogmática jurídica, que analisa a vontade do legislador, o que levou àquela regulamentação. É uma conclusão subjetiva do pensamento, da vontade daquele que legislou. A escola histórica, que ela busca uma interpretação do contexto histórico qual está situado aquela lei. Se a gente faz uma interpretação histórica da lei, por exemplo, do Código de Hammurabi, ou se a gente faz uma contextualização histórica até mesmo de quando surgiu, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, em um contexto político, social de uma era do Getúlio Vargas, o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, política e economicamente, para que aquela lei fosse regulamentada daquela forma. Então, se busca entender o passado para entender o porquê aquela norma se reflete hoje. E o direito livre, que é uma escola mais revolucionária, pensada por François e por Ziltemann, na qual prega a liberdade e o livre convencimento do juiz de se buscar a justiça naquele caso concreto. Então, falou em hermenêutica 3 métodos de interpretação, 3 escolas: dogmática, pensou em vontade do legislador. Escola histórica, pensa no porquê, contextualização histórica, político-econômica. E escola do direito livre, mais revolucionária, pensando no livre convencimento, da livre interpretação e convicção do juiz. Bom, vamos falar agora sobre a classificação e espécies de interpretação. E nós temos 3. A autêntica, que é feita pelo próprio legislador, a própria letra mesmo da lei, que você dessa forma evita obscuridade, contradições, ambiguidade, porque é a lei de fato escrita. Você pensa em cada palavra que vai compor aquele tipo, aquele elemento. Então, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Qual que é o conceito da conduta matar? E alguém, qual é o conceito de alguém? Então você faz todas essas análises para ser feita o significado da lei. Judicial ou jurisprudencial? Quem assistiu a parte 1 da revisão sabe que a jurisprudência é uma das fontes do direito e ela nada mais é do que o entendimento que os juízes e os tribunais têm acerca dos temas. E a doutrinária, que são os professores e pensadores que interpretam por meio de uma visão mais científica e acadêmica a parte das normas e o seu alcance, o seu sentido e a sua aplicação. Os meios de interpretação. Pensou em meios de interpretação, pensa em como, na forma, e aqui nós temos 5. Meios de interpretação são gramatical, que a gente pode continuar naquela análise do artigo 121. Aqui na gramática, a gente vai identificar matar alguém. Identificamos o que significa a conduta matar. Quando que ocorre a morte? Com a morte cerebral? Com a parada cardíaca? Qual que é o conceito de morte que nós aplicamos? E qual que é o conceito de alguém? O alguém pode ser uma interpretação extensiva a animais, por exemplo? Não, ele se restringe a seres humanos. É um pronome que é identificado e pensado justamente para não ter uma extensão da sua interpretação.
Isso é uma análise gramatical, quanto à própria língua portuguesa. Temos a análise lógica, que você olha além do texto legal. Você interpreta e analisa a lógica em que aquela lei está se contextualizando. Qual que é a lógica de ter feito uma lei de corrupção e lavagem de crime ou a lei de corrupção ativa e passiva? Você separa o corruptor do corrompido. Você identifica a lógica daquela regulamentação. A análise sistemática, você analisa a lei conforme o contexto do próprio sistema em que ela está inserida, ela comparada com outras normas. Por exemplo, você tem uma sistemática de consolidação de leis, que é o caso da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas você tem a sistemática de um código. Como que o código como que ele está sistematizado? Como que as leis vêm? Por exemplo, o Código Civil, ele trata do nascimento, primeiro ele trata das pessoas, depois ele vai tratar e ao longo todos os fatos que podem acontecer na vida civil de uma pessoa, que é o casamento, a morte, a abertura de sucessão, e depois é tratar dos bens e todos os aspectos relacionados ao patrimônio. Isso é a sistemática, a organização da norma. E tem as leis esparsas também. E aí a gente faz uma análise histórica. Aqui o intérprete vai buscar aquilo que a gente já entendeu, que é qual que é o sentido histórico, político, social e econômico daquela norma. Como que ela veio, por exemplo, a reforma previdenciária. Qual que é o histórico, o momento histórico que está situado? É um momento de déficit da Previdência, ou seja, é um momento em que está tendo falta do recurso público, então é um momento em que a população parou e pensou, olha, precisamos repensar esse tipo de norma e de sistema previdenciário. Então você contextualiza historicamente aquela lei que está sendo regulamentada para se fazer uma interpretação de como você vai aplicá-la. E temos a interpretação teleológica ou finalística. Ela interpreta a norma a partir dos fins a qual ela se destina. Por exemplo, nas normas tributárias, nós temos diversos tributos que vêm para estimular ou desestimular algo que o Estado entende que deve fazer. Por exemplo, a carga tributária dos cigarros, por que ela é tão alta? Qual que é a finalidade da lei tributária do cigarro ser uma carga assim muito alta? Por quê? Porque é uma vontade do Estado desestimular a comercialização e o consumo daquele produto. E aí nós temos os resultados. Nós temos 3 resultados que buscam a interpretação da norma: declarativo, que é a lei que corresponde ao seu alcance, o literal mais a lógica; o extensivo, no qual o texto da lei diz menos do que o alcance real da norma; e o restritivo, em que o texto da lei diz do que é o real alcance da norma. Aí aqui nós temos as lacunas. Na primeira parte da revisão, foi identificado que nem sempre o direito vai conseguir regulamentar todas as situações fáticas que existem. A sociedade e a sua evolução sempre estão um passo à frente, ou alguns a mais, do que o direito. Então, nós temos alguns mecanismos para conseguir resolver as lacunas legislativas, como, por exemplo, a analogia, em que você pega um tipo penal no lugar de outro. A gente tem aqui, por exemplo, a livre manifestação de funcionários públicos e privados. Um tem a regulamentação, o outro não tem. E como que você pode fazer a identificação disso? Você coloca um dispositivo comparado ao outro. Isso é a analogia. Mas ela nem sempre pode ser utilizada, ela tem limites. No direito penal, você não pode utilizar uma analogia de forma que vá prejudicar ao réu. A gente tem os costumes e os princípios gerais do direito. Então, nós temos aqui a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. O princípio, ele é basilar, ele antecede a lei, e isso é extremamente importante, porque como eles são mais gerais, eles conseguem abranger situações maiores. Então, os julgadores, os juízes, desembargadores, os tribunais no geral, conseguem utilizar os princípios de forma
mais livre e mais ampla, fazendo com que ele seja uma ótima forma de entendimento e resolução das lacunas. E uma última dica é o direito comparado. Analisar as leis de outros países para respeitar aquela situação, a respeito daquela situação. Então, um ótimo exemplo para identificar isso é a Geral de Proteção de Dados. O Brasil era muito atrasado em relação à proteção virtual e do uso de dados pelas empresas e pelo próprio poder público dos usuários. E a gente olhava para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para outros países que tinham um desenvolvimento jurídico muito maior em relação a isso, e a gente faz essa análise comparativa internacional para trazer para o nosso país. Nós temos as classificações da lei, das omissões normativas. Elas podem ser classificadas em três: a normativa, onde não existe lei para aquele caso específico. Aí, nesse caso, a gente pode ter a edição de súmulas, a gente pode ter o entendimento do próprio tribunal com a criação de jurisprudências. Não existe uma lei, por exemplo, tem diversos casos em que a gente tem a situação, mas não existe uma lei para regular aquilo. Eu coloquei aí exemplo da súmula número 331. A gente não tinha uma lei especificando a regulamentação da terceirização no direito do trabalho. Então, o tribunal criou essa súmula para poder suprir essa omissão normativa. Nós temos a ontológica, em qual a lei existe, mas ela não corresponde ao seu propósito social porque ela está desatualizada. E a axiológica, em que existe um preceito normativo, mas a sua aplicação ela resulta de uma situação de injustiça. E aí eu coloquei aqui o artigo 1º, inciso 5, do decreto 779, que fala sobre o duplo grau de jurisdição que os entes públicos podem recorrer na justiça. E aí, nesse caso, a gente pode fazer uma interpretação de que isso gera uma injustiça para o usuário privado que não tem esse duplo grau de jurisdição que é expresso em lei. Um exemplo que eu não coloquei aqui da ontológica, em que a lei existe, mas ela não corresponde do seu propósito social, só para entender, na época, não sei se vocês já sabem, mas o Brasil já foi crime se você traísse o seu cônjuge. E ao longo do tempo, isso foi sendo muito questionado, porque não traduzia mais a evolução social, não traduzia mais a vontade, o propósito social de acordo com o que a gente tinha. Então, isso foi caindo em desuso e se tornou uma lei que não estava correspondendo à função dela. E aí nós temos a formulação das normas jurídicas. A lei é abstrata, por isso ela é hipotética. Quando se fala em caso concreto, nós falamos da análise dos tribunais. Quando falamos em lei, ela precisa ser abstrata. E a estrutura da lei é o seguinte: ela tem uma premissa maior, então ela corresponde ao enunciado da norma jurídica, que é o próprio tipo. Então, a premissa maior é o próprio tipo penal que está descrito. Temos a premissa menor, que corresponde ao caso concreto em si. Exemplo, Daniel comprou um porrete e matou um português. Então, qual que é a norma? Matar alguém. Premissa maior, uma situação abstrata, hipotética. Premissa menor, caso concreto. Meu pai matou minha mãe. Ocorreu um caso, é um caso concreto com sujeitos ativos e passivos. E qual que é a conclusão? A norma se aplica ao caso concreto. Então, o tipo penal matar alguém se aplica e regula a conduta que aconteceu do meu pai matar a minha mãe. Então, você vê que tem a premissa maior, situação abstrata hipotética, que se aplica à premissa menor, que é o caso que está sendo regulamentado pela norma. E aqui nós temos as proibições, obrigações e permissões. Exemplo, proibições. Plaquinha em que está escrito que é proibido sentar-se em determinada cadeira. Nós temos diversos tipos de normas. As normas elas podem vir com a proibição expressa, elas podem vir com uma obrigação que você precisa cumprir, por exemplo, obrigação de pagar, obrigação de fazer alguma coisa, obrigação de votar, ou podem vir com permissões.
E aí a gente coloca aqui na vida geral o estabelecimento que é permitido animais naquele local ou que é permitido fumar naquele local, por exemplo. Essa foi a parte 2 da revisão da matéria de Teoria Geral do Direito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Aqui estão alguns dos meios que vocês podem falar. Fiquem à vontade para qualquer dúvida que quiserem retirar, seja na resolução de questões ou da própria matéria em si. Permaneça à disposição e, pessoal, arrasem na prova!